Ó, chegou o dia, hein? Chegou o dia em que o chefão da quadrilha vai depor e vai ter que explicar o que fez no verão passado. Bolsonaro vai depor hoje à tarde no inquérito, no âmbito do inquérito dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Ele vai depor num momento bem ruim para ele, tanto politicamente como juridicamente. Politicamente, porque o Bolsonaro acaba de ser descartado pelo Arthur Lira. Tem duas coisas que aconteceram essa semana que são muito importantes. E olha que o Lula fez essa articulação sem estar no Brasil. O Lula fez essa articulação direto de Portugal. Ele deixou com o ministro da Casa Civil e com o ministro da Articulação que fizessem isso. Primeiro, o Arthur Lira começou a empurrar o PL, que é o projeto de lei das fake news, que é um projeto de lei que vai ferrar os bolsonaristas de verde e amarelo. Não é um projeto de lei, nossa, o projeto das fake news é perfeito. Não é muito longe de ser perfeito. 1 trilhão de críticas ao projeto, porém, melhor do que nada, melhor do que a lei atual. Tá, e para os bolsonaristas é uma desgraça muito grande. Tá. A segunda coisa é um acordo que foi feito para que os bolsonaristas sejam descartados durante a CPI. Isso envolve o descarte do próprio Jair Bolsonaro. Ok. Juridicamente a coisa tá ruim pro Bolsonaro, por quê? Porque militares delataram Bolsonaro e General Heleno. Eu não sei se delataram o Bolsonaro e Braga Neto. Eu não sei se delataram o Bolsonaro pessoalmente, falando, ó, Bolsonaro, isso e isso. Mas Braga Neto e General Heleno, sim. O Braga Neto e o General Heleno vão acabar enjaulados. E vou te falar uma coisa: se o Anderson Torres chorando todo dia, falando que vai cometer algo contra si mesmo, tudo mais, já é um motivo de dor de cabeça para o Bolsonaro nem dormir, imagina com 2 generais babões presos também. Você acha que o general Heleno, com aquela carinha de bunda dele, ele aguenta mais de 2 dias no Chilindró? General Heleno que se acostume, porque ele vai ficar não 2 dias, nem 2 semanas, nem 2 meses, nem 2 anos. Vai ficar muito mais. Mas, enquanto estiver lá, se o Bolsonaro não estiver preso, será tentado a delatá-lo. Se não delatar, o que vai acontecer é o seguinte: não vai delatar? Sem problema. A Polícia Federal prende o Bolsonaro e fica todo mundo preso junto. Ninguém vai ter a pena reduzida. Até melhor se ninguém delatar o Bolsonaro. Digo, até melhor, viu? Ficam todos aí os 90 anos que tem que ficar. No Brasil, o máximo é 40 anos de regime fechado. Então que fiquem 40. Tá. Então a situação jurídica tá muito ruim. Foram delatados, tudo mais. E o pior, agora foi divulgado. Eu sabia disso, eu falei isso aqui, mas eu falei até ontem, eu falei isso. Falei, gente, esses vídeos não foram divulgados por motivos de segurança, mas em algum momento veremos os vídeos. Vídeos do quê? Vídeos de bolsonaristas roubando armas da sala do GSI no dia 8 de janeiro. Então, os militares indicados pelo general Heleno, como eu falei ontem, e que coincidência, eu falei ontem de manhã, ontem, 2 horas depois do vídeo ao ar, foram liberadas as imagens. 2 horas depois do meu vídeo ao ar. Que mostram o quê? Não vai dar para ver muito bem as imagens, porque eu não sei por qual motivo. A imprensa, quando divulgou, não ampliou ali muito as imagens. Mas dá para ver aqui no cantinho os militares, os bolsonaristas, roubando armas de uma sala do GSI. Ó, a sala tá aqui. Vou fazer assim, ó, que dá para você. Não adianta colocar som porque o vídeo tá sem som. Mas eles estão aqui, ó, roubando armas de uma sala que o GSI deixou praticamente aberta. A sala tava com uma porta de vidro só, trancando. Não tinha mais outra porta trancando. Então eles quebraram ali a porta de vidro em 2 segundos e roubaram várias caixas com armas, com tasers, tudo mais. Aí, obviamente, os militares do GSI bolsonaristas falaram, não, mas não eram armas letais. Agora eu falo, você acredita neles? Você acredita neles? Eu, Thiago, não. Então estão se confirmando aí crimes que a gente já tinha escutado que tinha acontecido, mas não tinham ainda os vídeos, tudo mais. Está se confirmando. Aí nesse cenário vai depor o chefão da quadrilha. Eu vou te falar o que vai acontecer no depoimento dele e o que vai acontecer na próxima segunda-feira no depoimento do Anderson Torres, se ele não pipocar de novo. Eu não vou me surpreender se o Anderson Torres falar, não vou depor, e ficar falando que não quer depor para tentar ser solto. Eu vi deixa eu ver se ainda tá na capa do UOL. Tava na capa do UOL um pouquinho atrás. Olha o nome da porta-voz do nazista aqui, ó. Nome e foto. 2 juristas dizem finalmente o que ninguém disse sobre Alexandre de Moraes. Aí na capa do UOL tá aqui, juristas contestam decisão de Moraes sobre Torres. Dá pra ver? Decisão de Moraes tá embaçado, mas dá pra ler, né? Mais ou menos. A repórter do UOL aqui, que tem sempre espaço de capa no UOL, não sei por qual motivo, causa, motivo, razão ou circunstância,
ela pegou 2 juristas. É fácil, né? Pô, quantas pessoas não se formam em direito todos os anos no Brasil? Quantos formandos em direito não existem no Brasil? Sejam advogados com carteirinha da OAB, sejam bacharéis em direito, bacharéis, é uma palavra que eu nunca falei no plural, bacharel. Sejam bacharéis em direito aí, sem OAB, ou sejam aí juristas, magistrados, procuradores, tem muitos. Centenas de milhares, talvez milhões de juristas no Brasil. É fácil você achar 2 que não gostem do Alexandre de Moraes. A Thaís Oyama achou 2 e fez uma matéria ali de capa. Folha e UOL, o maior portal do Brasil em visitação e o maior jornal do Brasil em tiragem e também como portal. Dizendo que o Alexandre de Moraes tem que soltar o Anderson Torres. Vai pegar os textos dessa mulher quando o Lula estava preso. Anderson Torres tem a minha idade, Anderson Torres, um pouquinho mais velho que eu. Ó a minha cara aqui. Tá tristinho na prisão. Lula, 72 anos de idade. Essa aí falava que ele tem que ficar preso pelo resto dos dias dele. Aí falava que o Lula tava fazendo drama porque o netinho do Lula tinha morrido. Anderson Torres tem 3 filhas super saudáveis, tem uma esposa saudável, tá todo mundo feliz na vida. A mãe dele tá mal. Tem uma pessoa doente só na família do Anderson Torres. O Lula perdeu o irmão por câncer, tava com câncer quando ele foi preso, perdeu o irmão, que era como um pai para ele, perdeu o netinho e não fez um drama. Você não viu um drama do Lula. Aí esses vagabundos fazem isso, aí você vê jornalistas da grande mídia. Jornalista, isso pra mim não é jornalista, isso é porta-voz de nazista. Vai lá e fala, não, pô, tem que soltar, os juristas contestam Alexandre, juristas. Qualquer advogado aí de porta de cadeia virou jurista. Nem li quem são juristas, porque não interessa. 8 ministros do STF estão com o Alexandre de Moraes. Quem são 2 juristas? Os 2 juristas dela devem ser Cássio Nunes e André Mendonça. Deve ser aí. Pois bem, aí você vê que caminho tá a mídia. Mas o que acontece é o seguinte, o Alexandre de Moraes não vai ceder essas pressões. Então, o Anderson Torres, na próxima segunda-feira, o que vai acontecer é o seguinte, o delegado e os procuradores vão chegar para ele e falar, ó, Anderson Torres, nós temos aqui contra você esse crime, esse. Você vai pegar tantos anos de prisão, em regime fechado são tantos anos. Você conseguir progressão de pena, tudo mais, são tantos anos aí de prisão, você já tá preso e você vai aguardar julgamento em cadeia. Então você pensa aí, Anderson Torres, falamos aqui, eram 91 anos, só que estão adicionando outros crimes, viu? Porque agora tem relatórios novos. Já tinha relatórios na semana passada que não se sabia antes, agora tem outros que saíram essa semana que ainda não foram divulgados, mostrando que ele tentou roubar a eleição no dia do segundo turno, utilizando a Polícia Rodoviária Federal. Então vai adicionar aí. Aí vão falar, nossa, mas imagina, 91 anos, réu primário, se você for um cara gente boa na prisão, trabalhar lá na prisão, ajudar lá na penitenciária, você cumpre 1/6 da pena em regime fechado. E aí tem progressão de regime. 1/6 da pena, estamos falando aí de... Você é bom de conta aí? Vamos lá. 15 anos e 2 meses. 91 anos divididos por 6 dá 15 anos e 2 meses de jaula. Aí pode ir para o regime semi-aberto. Não é aberto, não é semi-aberto. Tá bom pra você, Anderson Torres? E veja, você já tá preso, Anderson. Então se você não falar nada, você continua. Você já está preso há 3 meses? Então faltam aí apenas 14 anos e 9 meses para você. Para o Bolsonaro vão falar bem parecido, só que o Bolsonaro não vai ser dado a ele a opção de falar alguma coisa para tentar incriminar outros. Não, o Bolsonaro não tem essa da delação premiada. Bolsonaro vai delatar quem? Você quer delação do Bolsonaro? Eu não quero a delação do Bolsonaro. Eu tenho certeza que os delegados também. Então vamos chegar para o Bolsonaro e falar já no começo, para ele ficar nervoso. Não nervoso de irritado, nervoso de, eita, caraca, começar a se tremer. Ó, se comer camarão, se tiver comido muito camarão e tiver com prisão de ventre, ó, mas vai liberar na hora quando começar a falar, ó, Bolsonaro, os crimes são esse, as penas são essas. O advogado vai explicar pra ele, eita, tem que explicar 2 vezes, né, que ele é burro. Ó, aí ele vai ficar, eita, então, Bolsonaro. Tem um dos argumentos que o Bolsonaro tenta explicar. Ele tenta falar que ele não foi um dos incentivadores, porque depois da eleição ele não fez nenhuma live mais, ele não fez praticamente nenhum pronunciamento, ele fez um pronunciamento até falando para as pessoas saírem das estradas e tudo mais, mas voltou a incentivar o gado dele no pronunciamento. Depois ele fez um outro também que atiçava o pessoal.
Mas ele não falou, vamos lá, vamos dar o golpe de Estado depois da eleição. Antes da eleição, falou inúmeras vezes. Esse é o argumento dele. Eu me recolhi e depois eu fui até para os Estados Unidos, eu não estava lá, não tem nada a ver comigo, não posso ser eu. Mas o que ele fez antes da eleição, vamos esquecer, né? Pô, passa uma borracha no que foi antes da eleição. Não cola. Só que tem um problema, que é o segundo ponto que a Polícia Federal vai perguntar pro Bolsonaro, que é, ô Bolsonaro, tá, tem vídeos, eu vou mostrar um pra você, um deles eu vou mostrar pra você. Vamos lá. Vai seguir esse vídeo e vai piorar, tá? Ele fala que o ministro, ele tá falando do Alexandre. Esse ministro perdeu as condições mínimas de continuar naquele tribunal. Ele chama ele de canalha, fala um monte, fala que não vai mais obedecer a ordem do STF, fala que as urnas são inseguras, blá, blá, blá. Ele vai ser confrontado com isso nas próximas horas pelos agentes, pelo delegado e pelos procuradores. Tá, você explica isso aí, Bolsonaro? Como é que você consegue me dizer? Aí ele vai ser confrontado com frases dele, com outras frases dele, em que ele falava que a urna não é segura, que a urna não funciona, que o TSE está comprando a eleição para o Lula, que o Alexandre Lula tem um acordo, blá, blá, blá. Ó, tem muitas lives dele. Vamos falar, explique isso. Aí eu, Thiago, vou te dizer. Difícil, hein? Não vazou na imprensa qual vai ser a estratégia do Bolsonaro, não vazou. Ele vai alegar o quê? Liberdade de expressão? Não vai dar. Não vai dar. Então, essa que eu vou te falar tá muito difícil, mas ele também vai ser confrontado com as ações da Polícia Rodoviária Federal. Aí ele vai falar, não fui eu quem mandei, ou seja, ele vai jogar tudo no Anderson Torres. O depoimento do Bolsonaro agora, sabe qual é o motivo do depoimento? Eu vou te falar. Eles vão pegar o depoimento do Bolsonaro e eles vão mostrar para o Anderson Torres, porque o que se esperava é que o Anderson Torres ia depor na segunda-feira e ele ia começar a falar. Como assim começar, Thiago? Ele já entregou muita senha, entregou coisa que a Polícia Federal não tinha. Depois conseguiram pegar os e-mails dele através disso. Tá, tem conversas com o Flávio e tudo mais. Então esperava-se que segunda-feira ele ia começar a falar. Começou a falar Anderson Torres, mas não falou tudo. Aí iam pegar o depoimento do Bolsonaro, que como é que o Bolsonaro vai explicar as ações da Polícia Rodoviária no dia da eleição? Você acha que o Bolsonaro vai dizer, não, eu ordenei pro Anderson Torres para fazer essas operações? Não. Ele vai dizer que o Anderson Torres é quem fez. E vai tentar falar que não era por conta da eleição, era uma outra coisa aí, nada a ver com eleições, gente. Foi no dia da eleição, mas não tinha a ver com a eleição. Ah, mas tinha um mapa ali de onde o Lula teve mais votos, de quais eram as rodovias federais mais próximas. E foi ali onde teve bloqueio. Ah, não, mas não tinha nada a ver com a eleição. Vai tentar falar, mas vai ficar difícil. Para o Bolsonaro se salvar dessa culpa, ele vai ter que jogar o Anderson Torres na fogueira. Se ele jogar o Anderson Torres na fogueira, sabe o que acontece? A Polícia Federal vai imediatamente, mas não tenha dúvidas, a Polícia Federal vai imediatamente mostrar isso para os advogados do Anderson Torres e pro Anderson Torres. Tá vendo, ó, você tá aqui salvando o cara, ele tá te jogando na fogueira. Porque nessa aqui, ô Anderson, temos as provas de que a Polícia Rodoviária Federal tentou acabar com o processo eleitoral, tentou manipular o processo eleitoral. Então foi você mesmo? Que o Bolsonaro tá dizendo que foi você. Foi ou não foi? Aí ele vai ter que falar se ele assume isso aí como sendo ideia dele, ou se alguém, ele era ministro da Justiça, se alguém ordenou que o ministro da Justiça fizesse aquilo. Quem será que dava ordens ao ministro da Justiça? Então, o presidente da República, que era o Bolsonaro. Então, o Anderson Torres, depois do Bolsonaro, foi até melhor, porque ele ia depor na segunda-feira, ia falar um pouco. O Bolsonaro ia depor hoje, quarta-feira, ia falar um pouco mais. E aí ia ter que esperar o Anderson Torres depois daqui 1 mês, 2 meses para falar mais. Agora não, segunda-feira, dependendo do que o Bolsonaro fale hoje, segunda-feira o Anderson Torres já vai estar com sangue nos olhos. E lágrimas também. Ele não para de chorar. Tem que beber água aí, vai desidratar, viu, Anderson Torres? Então vai chegar com sangue nos olhos. A situação tá difícil, viu? Tá bem difícil para esse pessoal. E agora lembre-se, o Arthur Lira, ele fez um acordo com o Lula que é para ferrar os bolsonaristas. Ele tá vendo, Arthur Lira, se alguém quiser comenta que eu faça um vídeo só sobre isso, ele tá vendo que ele perdeu muito poder. O Centrão começou a mudar os blocos e tudo mais, ele perdeu muito poder. Então, para contra-atacar, não contra o Lula só, mas contra o bolsonarismo, contra todos os blocos da casa, ele tá vindo com 3 CPIs. Fora a CPMI do golpe.
Ele tá vindo com uma CPI do Sem Terra, que essa é para tentar colocar faca no pescoço do PT. Aí ele tá vindo com uma CPI das Americanas, que é essa para tentar colocar faca no pescoço dos deputados do Centrão, do PSDB, do União Brasil, que são ligados aos banqueiros do mercado financeiro. E ele tá vindo com uma terceira CPI, que é a CPI das apostas de futebol, que é para pegar assim, ó, primeiro é para agradar os evangélicos, mas também é para pegar assim deputados, são vários bolsonaristas que estão ligados com sites de aposta, inclusive alguns evangélicos. Eu vi essa semana passada a bancada evangélica estava contra taxar apostas. Pois bem, o Arthur Lira agora tá soltando tiro para todos os lados. Só que tem uma coisa, ele sabe que tem um lado que ele não pode atirar com força, que é o lado do governo Lula. E ele sabe que tem um lado que ele pode atirar com toda a força do mundo, e ele tá já atirando, que é o lado do bolsonarismo. Ele vai para cima com tudo, ele vai para cima dos fascistas bolsonaristas. Aqueles que são mais moderados, que na verdade não são bolsonaristas raiz, esses serão poupados. Os outros, Carla, Geyer, Nicola, essa corja aí toda, esses prepara que o bicho vai pegar. Eu peço aí sua inscrição no canal. Falou!